O Eduardo Oineg aqui conosco. Eu completaria sobre a notícia dada pelo Pedro Campos, que é a primeira vez que aparece o nome da ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, né? Foi tão saudada quando escolhida pela presidente Dilma Rousseff em alguma denúncia. Não sabemos ainda o que é que está sendo apurado, mais essa fase, a 64ª da Operação Lava Jato. De repente, a Polícia Federal começa a fazer uma operação atrás da outra. Será que é para proteger o seu diretor? Começo por aí, Eduardo Oineg. O Valeixo está em risco? Olha, tem uma discussão muito curiosa aí, se a gente for olhar, que é quem manda no quê no governo. E a afirmação desse poder. Não há dúvida de que quem manda, quem nomeia, e é o que a lei diz, o superintendente da Polícia Federal, é o presidente da República. Na hora que ele reafirma esse poder, e ele reafirmou ontem, ele deu uma declaração muito forte, ao dizer que quem nomeia o superintendente é ele e não o Sérgio Moro, ele está dando um recado para o Sérgio Moro, colocando o ministro da Justiça numa posição muito desconfortável, porque ninguém duvida que é o presidente da República que nomeia o superintendente da Polícia Federal, e ainda que ele não fizesse isso diretamente, ele manda no ministro da Justiça e, se ele quiser trocar o superintendente da Polícia Federal, ele chama o ministro da Justiça e fala, troca o superintendente da Polícia Federal. Quando ele dá publicidade a isso, quando ele divulga que quem manda é ele e não o Sérgio Moro, ele coloca o ministro da Justiça, o grande Sérgio Moro, o herói Sérgio Moro, o intocável Sérgio Moro, numa posição muito, muito, muito ruim, muito frágil. O Sérgio Moro, quando foi convidado, ele formaria com o Paulo Guedes os dois pilares de sustentação desse governo. De um lado, o combate à corrupção, um símbolo da resistência, tudo isso que tinha aí, por aí, tá aí, nós estamos vendo Petrobras, um monte de história horrorosa, e de outra, alguém que seria o motor da retomada do crescimento da economia e tal. Hoje a gente está vendo que o pilar de sustentação do governo é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes que tem dado, enfim, os inputs mais importantes para a transformação. Tem conduzido aquele que parecia que não ia aguentar, que era explosivo, que em 6 meses ia sair do governo, está lá, construindo com o Congresso Nacional uma parceria para aprovar a reforma da Previdência, tentar construir uma solução para a reforma tributária, tentando montar aí uma lista de privatização, que por enquanto ainda é muito tímida e tal. Mas no lado do Sérgio Moro, a coisa está muito mal parada, está muito desorganizada. Ele não está conseguindo mostrar, o Sérgio Moro, uma mudança. Ele não trouxe ainda para dentro do governo uma política de combate à criminalidade. O projeto dele, que tramita no Congresso Nacional, de combate às organizações criminosas, etc., está mal parado, o Congresso está resistindo, o presidente já deu nele uma primeira estocada quando disse, olha, não atrapalha, segura o seu projeto lá, o que é péssimo para o Sérgio Moro. Então o Sérgio Moro não tem, por enquanto, um projeto de transformação que o presidente da República brecou. E agora o presidente está indo para cima das estruturas do Sérgio Moro. E isso fragiliza, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e pedir o boné, vai pedir demissão, vai fazer o que esse pedir demissão? Vai ser candidato a presidente da República, vai se filiar a um partido político, vai dar aula em alguma universidade americana, porque ele já não é mais juiz. Então a posição do Sérgio Moro está muito fragilizada. Acho que esse quadro é negativo. Que o superintendente da Polícia Federal está em risco, não há dúvida, porque a hora que o nome dele é falado pelo presidente da República, que deveria dar a mão firme para os seus ministros, o cidadão ali ficou fragilizado, não há dúvida. Bom, a Amazônia desperta mais calor do que luz. Traga suas luzes aqui para o debate, Oineg. Eu acho que a questão aí é a seguinte, quando a gente fala de Amazônia, a gente precisa primeiro entender que existem duas Amazônias, né? Existe uma Amazônia que é a Amazônia, o bioma, que é a floresta intocada, que representa quase metade do território brasileiro. Existe a Amazônia legal,
A Amazônia Legal é uma área política que pega pedaços de cerrado também e que ocupa mais de 60% do território nacional. Entre a Amazônia floresta, bioma, que se espalha por outros 8 países, e a Amazônia Legal é 1 milhão de quilômetros quadrados maior do que essa outra. Cabe uma França e uma Espanha dentro. Então, quando a gente vê as notícias de desmatamento na Amazônia, a gente ouve Amazônia, Amazônia, a gente fica pensando o seguinte: estão pegando as áreas de proteção ambiental e tacando fogo. É isso que passa para o mundo inteiro. Aí vem o Macron e coloca um tweet dizendo assim: a nossa casa queima. E quando ele fala nossa casa queima, dá aquela sensação de assim, opa, internacionalização da Amazônia, a Amazônia não é mais brasileira. Peraí, a Amazônia é brasileira, a Amazônia é nossa, a Amazônia não é francesa, a Amazônia não é norueguesa, a Amazônia não é alemã, não é espanhola. Bom, mas se ela é brasileira, e ela é brasileira no pedaço que está dentro do nosso território, a gente tem que tomar muito cuidado para dar o exemplo. E a forma como a gente se relaciona com essas informações, quem dá o tom é o governo federal. Quando o governo federal é reativo, quando o presidente da República reage apenas, passa uma sensação de que ele está protegendo o que não se deve proteger, que são as queimadas, que é o desmatamento, quando talvez o tom do governo fosse muito mais sensato se ele tentasse explicar o que está acontecendo. Existem queimadas sempre nos meses de agosto e setembro, todos os anos. Se a gente voltar no tempo, aumentou o volume de desmatamento? Aumentou. Quanto? A gente não sabe, estão sendo questionados os dados do INPE, mas existe um papel do governo que é tranquilizar, explicar, traduzir, e isso não está sendo feito. A gente só está vendo a reação. E a reação coloca o mundo interessado em atacar a Amazônia contra nós. E o que está em jogo? Está em jogo o seguinte: o Brasil caminha para ser o maior líder em 10 anos de produção de alimentos e proteína do planeta. A gente tem interesse comercial em ser esse líder. E para a gente ser esse líder, a gente não pode se abrir para bloqueios, para que os outros se organizem para nos prejudicar, porque daí quem vai perder é o agronegócio. E quando a gente fala agronegócio, não é o lucro do fazendeiro, é o PIB brasileiro, que é de onde não temos problemas. Há 40, 50 anos a gente vem construindo um trabalho muito forte nessa área, então a gente tem que ir com calma para não atrapalhar o que está funcionando. A gente está tentando construir o que não está funcionando, ou reconstruir, mas naquilo que está funcionando, que é o agronegócio, nós não podemos brincar. Então a Amazônia é nossa e nós também temos que ter juízo. E juízo é explicar com calma, é ser professoral, mais didático e não reativo. A gente está sendo reativo e essa reação produz uma outra reação. Os interesses se organizam em torno dos líderes internacionais e a gente pode pagar um preço muito alto. Imagina um boicote aos produtos brasileiros. Não é uma coisa que faz sentido, não é uma coisa que a gente deseja. Então o governo não pode brincar com isso. A gente viu o que é a brincadeira de autoridade. Vamos lembrar da Operação Carne Fraca, que foi uma irresponsabilidade, aí sim, envolveu a Polícia Federal. Recentemente, olha o estrago que aquilo provocou. Se encaixaria no tal abuso de autoridade, né? Bom, aquele sim, mas as autoridades brasileiras tiveram que cortar um dobrado para poder reconstruir e evitar um mal maior. Então a gente não pode brincar com os dados, a gente não pode simplesmente falar tudo são as ONGs, são as ONGs, são as ONGs. A gente tem que falar, tem que explicar com calma, o governo tem que tomar cuidado. As imagens de Amazônia em chamas, parece que o Brasil está sendo destruído, não é verdade. Agora, dizer que não é verdade e dizer que a culpa é das ONGs, coloca a gente numa posição frágil. A gente tem que explicar. E quem pode explicar são as autoridades, com dados, com calma. E nós não estamos vendo calma nisso, não. Nós estamos vendo gente no governo colocar gasolina. Nós não podemos brincar com fogo, literalmente.